Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo tratando do imposto de renda da pessoa física. Eu sou o Éder, contador. Hoje nós iniciaremos a parte prática direto no programa do imposto de renda da pessoa física, exercício 2024 no calendário 2023. E ele vai servir para você fazer a declaração do imposto de renda 2025, exercício 2025 no calendário 2024. Porque o programa pode ser que tenha alguma alteração, mas se tiver alterações serão poucas. Então essas aulas já são preparatórias para você aprender a fazer a declaração do imposto de renda direto no programa. Essa tela inicial, em que nós temos aqui o item boas-vindas, nova declaração e em preenchimento e aquelas transmitidas. Então aqui você vai precisar escolher que tipo de declaração que você vai fazer, qual a forma de preenchimento. Então nós temos a declaração de ajuste anual, que é a que a gente vai fazer. Nós temos a declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva do país. Esses outros dois tipos de declaração, final de espólio é quando a pessoa faleceu e deixou bens a inventariar. Os bens constituem o espólio. Então, após o inventário dos bens, a destinação dos bens é feita através dessa declaração final de espólio. Nós temos a declaração de saída definitiva do país, quando a pessoa definitivamente sai do país, então ela tem que fazer essa declaração para informar os bens que ela está deixando no país ou que não está deixando o país, né? Então tem que mostrar para a Receita qual a situação dos seus bens na medida que você está saindo definitivamente do país. O que a gente vai focar na declaração de ajuste anual, numa nova declaração. Para a gente fazer a declaração de ajuste anual, eu posso iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, disponível com a conta Gov, nos níveis ouro ou prata, iniciar importando a declaração 2023, ou seja, do ano anterior, né? Ou iniciar a declaração em branco. Se eu optar pela declaração pré-preenchida, o que vai acontecer? Quando eu clico aqui, ele vai pedir para mim fazer o login na conta gov.br. Então, obter a declaração pré-preenchida, declaração própria ou por procuração. Essa declaração por procuração é quando um escritório contábil, por exemplo, faz a declaração de vários contribuintes. Então, ele faz a declaração por procuração, né? Nós vamos fazer uma declaração própria. Então, se eu optar pela declaração pré-preenchida, quando eu clicar aqui em OK, ele vai abrir uma tela para me fazer o login na conta gov.br. Ele vai trazer as informações dessa declaração pré-preenchida que o governo já tem lá, que a Receita já tem. De onde vêm as informações dessa pré-preenchida? As informações vêm dos bancos, das instituições financeiras, das empresas que prestam serviços médicos, porque elas fazem as suas declarações e informam para a Receita. A Receita ela pega a partir do CPF e distribui todas as informações nas declarações. É como se fosse um pré-preenchimento. Aí você vai trazer as informações de lá e vai fazer a conferência das informações, lançar o que está faltando, arrumar o que está errado, fazer esse confronto do que vem pré-preenchido. Geralmente as informações da pré-preenchida estão corretas. Então funciona dessa forma que é pré-preenchida. Iniciar importando a declaração 2023. Aqui você já tinha feito a declaração anterior, então você vai importar as informações da declaração que já tinha sido entregue no ano anterior. Ele vai trazer as informações do ano anterior, aí você vai completar as informações deste ano, com o ano calendário que você está fazendo. Iniciar a declaração em branco, quando você tem que preencher desde o zero as informações. A gente vai iniciar a declaração em branco aqui, para fins didáticos, para a gente poder passar item por item ali nas fichas, para a gente aprender. Mas o que eu indico para você que vai fazer a declaração? Faça a declaração pré-preenchida. Tá? Você vai lá, faz a importação dos dados da conta gov.br, níveis ouro ou prata, e aí você vai trazer já as informações que o governo já tem de você. Então aí você consegue verificar bem, eu sei que o governo sabe que eu tenho isso. Então isso vai ficar na minha declaração. Eu vou complementar as informações, posso pegar a declaração do ano anterior, fazer o confrontamento das informações e lançar as informações dessa declaração do ano anterior na minha pré-preenchida para fechar ela. Então, se você vai iniciar uma declaração hoje, pegue a pré-preenchida. Tem que estar lá no nível ouro ou prata. Então, a gente vai fazer a declaração em branco aqui para a gente testar as informações, testar as fichas, a gente lançar item por item. Então, eu vou colocar aqui um CPF, que é um CPF teste, para o contribuinte exemplo, que a gente vai
nomear ele, né? Dá um OK. A gente vai abrir aqui. Ele já traz informação aqui sobre a opção pela tributação. Preenche todas as fichas da declaração e, ao final, acesse o quadro comparativo, onde o programa apresentará o cálculo do imposto para os dois tipos de tributação: deduções legais ou desconto simplificado 20%, limitado a 16.754,34. Isso a gente vai ver no decorrer do preenchimento. Dá um OK. Então ele abriu a primeira parte aqui, a parte de início. Ele traz aqui algumas fichas que seriam mais relevantes. Tá? Ele traz nessa primeira tela. Aqui na item direito nós temos as funções administrativas do programa: verificar pendência, imprimir, DARF, declaração, gravar cópia. Logo abaixo nós temos aqui imposto a pagar ou restituir. Dependendo da situação das informações, aqui vai estar imposto a restituir também. Se for a pagar, veja que nós temos até a tela aqui do parcelamento, no qual você pode escolher as cotas, número de cotas e as informações bancárias do seu banco, seja no caso de pagamento com débito automático ou também de restituição. Vai ter que colocar as informações bancárias. Então a gente vai fazer o preenchimento e isso aqui pode mudar, né? Então essa tela aqui pode ser imposto a restituir aqui, se você tiver imposto a restituir. Então nessa série de videoaulas sobre imposto de renda, diretamente no programa, a gente vai bater ficha por ficha da declaração aqui do lado esquerdo, para a gente ir entendendo como funciona. Veja logo abaixo que nós temos a opção pela tributação, deduções legais, desconto simplificado. Você vai ver que quando a gente for colocando as informações, isso aqui vai sendo alterado. E aí você consegue ver o que é mais compensador, manter deduções legais ou desconto simplificado. Vamos então para a primeira ficha, identificação do contribuinte. Então na ficha identificação do contribuinte a gente vai começar identificando se a declaração de ajuste anual é original ou retificadora. Eu preciso marcar aqui. Declaração original é a primeira que está fazendo o ano. Então você vai colocar a declaração de ajuste anual original. Se você apresentou a declaração na última ano, então você tem que ir lá pegar o número do recibo da declaração entregue no exercício anterior. Aqui no caso seria 2023. Você vai colocar os números aqui daquela declaração anterior. Se for uma declaração retificadora, o que é a declaração retificadora? Eu já entreguei a declaração original e eu preciso reenviar a declaração, substituir a declaração anterior. Então eu venho e marco retificadora, aí eu vou colocar o quê? O recibo da declaração que eu entreguei, a declaração original. Vou colocar aqui o número do recibo da declaração anual original, porque essa retificadora vai substituir a declaração anual original. Vamos manter então aqui a declaração de ajuste anual original. Se eu tivesse o recibo, eu colocarei aqui os números do recibo da declaração entregue no exercício anterior. A gente vai para os dados do contribuinte. Então aqui nós temos nome do contribuinte. Colocaria o nome, data de nascimento, título eleitoral. Aqui o importante é lembrar que os itens que estão com esse triângulo em vermelho, ele impede a entrega da declaração. Você tem que preencher obrigatoriamente. Já esse item em amarelo aqui, ele não impede a entrega da declaração. Ele vai ficar como uma pendência que não impede a entrega. Se você tiver os dados, você coloca, se não, você deixa em branco. Nós temos aqui o item para marcar se um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Então, se você marcar aqui, você vai ter o quê? Olha aqui, clicando aqui, você vai ter tratamento diferenciado no momento da restituição. Você vai receber antes a restituição, caso você seja uma pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Houve alteração dos dados cadastrais. Então aqui você vai marcar sim ou não. O que acontece? Na última declaração você colocou o endereço lá, os dados cadastrais. Se houver alteração, mudou de endereço, precisa marcar que houve alteração. Caso não tenha havido alteração, marque como não. Mas se você marcar que não houve alteração e os dados que você lançar aqui forem diferentes da última declaração, na hora de entregar a declaração, ele vai impedir a entrega. Aí você vai ter que voltar aqui e colocar que houve alteração. Aí ele vai conseguir entregar. Possui cônjuge ou companheiro. Então aqui, se você possui cônjuge ou companheiro, marque que sim e coloque o CPF do cônjuge ou companheiro. Ao anotar o CPF aqui, não quer dizer que você está fazendo a declaração em conjunto. Você está fazendo, só está informando o seu CPF do cônjuge ou companheiro.
Declaração em conjunto é quando você coloca ele como dependente, que a gente vai ver no próximo vídeo. Aqui é só apenas para informar se você possui cônjuge ou companheiro. Coloca o CPF dele. Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023. Aqui é o caso específico para quem residia no exterior e aí passou a ser residente no Brasil em 2023. Marque sim ou não. Então veja os itens em amarelo, eles não são obrigatórios em informar, mas eles não impedem a entrega da declaração. Claro, você tendo a informação, coloque o mais completo possível. Os dados de endereço do contribuinte, então informe corretamente os dados de endereço do contribuinte. Aí a gente vai para a ocupação principal, natureza da ocupação. Então aqui nós temos várias ocupações, ó, desde o 01 até o 91. Então nós temos aqui o 01, por exemplo, né, vou falar algumas. Empregado de empresa do setor privado. 2. Empregado em instituições financeiras públicas e privadas. 3. Empregado ou contratado em organismo internacional. 11. Profissional liberal autônomo, sem vínculo de emprego. 12. Proprietário da empresa ou firma individual ou empreendedor titular. 13. Capitalista que oferiu rendimentos de capital, inclusive de aluguéis. 14. Microempreendedor individual. Veja que o MEI enquadra-se aqui no 14. Proprietário da empresa ou firma individual é diferente de MEI. Tá? Então, 12 aqui é proprietário de empresa e o 14 é o microempreendedor individual, MEI. Tem uma ocupação específica para o MEI. Aí nós temos 21, membro do servidor público, administração direta federal, autarquia e fundação. Então tem vários itens aqui, você precisa escolher o mais específico para a sua ocupação. Militar, aposentado militar, beneficiário de pensão alimentícia, quem recebe pensão, bolsista. 81 é o espólio, é o conjunto de bens e direitos da pessoa que faleceu, que está fazendo a declaração. 91, natureza e ocupação não especificada anteriormente. Caso não tenha nenhuma dessas aqui se enquadra na sua situação, você coloca 91. E a ocupação principal. Então, ocupação principal, nós temos aqui vários grupos também. Então, você pode conferir aí, né, você tem que encontrar a sua situação. Profissionais do ensino, por exemplo, os professores, educação infantil. Ó. Nós temos aqui profissionais de nível técnico médico, na ciência física, biológica, transporte, outros técnicos de nível médio, trabalhadores de serviços diversos, vendedores, trabalhadores do setor primário, ó, por exemplo, aqui os vendedores, ó, né? Nós temos aí trabalhadores das indústrias, vários tipos de trabalhadores da indústria, trabalhadores de reparação e manutenção, militares. Então aqui você vai colocar a ocupação que você trabalhou mais horas durante o ano. Caso seja a mesma quantidade de horas, aí você coloca aquela que você teve um rendimento maior. E mesmo assim, se for igual os rendimentos, aí você coloca a ocupação que você tenha mais tempo de serviço. Então essa é a ordem. Primeiro, a maior quantidade de horas que você trabalha durante a semana ali. Depois o maior rendimento, depois o maior tempo de serviço. Se tiver mais de uma ocupação. Eu tenho 2 empregos, então você vai colocar a ocupação principal aqui. Então essa é a ficha identificação do contribuinte do nosso primeiro vídeo, a parte prática, direto no programa do Imposto de Renda da Pessoa Física. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Vamos continuar o preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Vamos preencher hoje a ficha dependentes. Então nós estamos aqui em preenchimento, nosso contribuinte exemplo. Isso, se você estiver preenchendo, vai ter que vir acessar aqui nessa aba em preenchimento. Veja, nós estamos aqui no tipo original. 2 cliques vai abrir a declaração. Então nós preenchemos no vídeo anterior a ficha de identificação do contribuinte, vamos preencher a ficha dependentes. Então aqui você vai incluir os dependentes. Os dependentes podem ser o cônjuge. Se você for fazer a declaração em conjunto, você tem que incluir o cônjuge como seu dependente. Mesmo que você tenha colocado o CPF dele aqui, nesse campo que se possui cônjuge ou companheiro, colocar o CPF dele aqui, na parte de dependentes você tem que incluir ele, para ele contar como seu dependente. Então, no caso dependente, ele é importante no caso das deduções legais. Então, a cada dependente que você incluir, ele vai
abater um valor da sua base de cálculo, quando você está optando por deduções legais. No caso de desconto simplificado, se você colocar dependentes, não vai fazer diferença, porque o desconto simplificado ele é um desconto de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34, é o que diz aqui a própria ficha. Então, no caso de incluir dependentes, por desconto simplificado, não vai alterar o valor do seu imposto a pagar ou deduzir, tem que ser por deduções legais. Mas mesmo que você escolha por desconto simplificado, você pode incluir os dependentes, por exemplo, fazer a declaração em conjunto com o seu cônjuge, ou incluir os dependentes para lançar as despesas desses dependentes. Então, quando eu coloco os dependentes, eu tenho que colocar os rendimentos desses dependentes e também eu posso colocar as despesas que eu tive com os dependentes, despesas médicas, com educação. Então, eu posso incluir todas essas despesas. E também, se eu retirar um dependente, eu tenho que lembrar de retirar os rendimentos que eu coloquei daquele dependente e também as despesas, porque não faz parte mais da minha declaração. Então, essa é a regra. Então, para incluir o dependente é muito simples, né? Você clica em novo e aí você vai escolher o tipo dependente. Nós temos essa relação de dependentes na declaração, que vai do código 11 ao 51. Então, veja, o 11 é o companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos ou cônjuge. Então, aqui é a primeira classe dependente, a 11, é o companheiro, que você tenha filho em qualquer tempo que você esteja com o companheiro, tendo filho, ele já é seu companheiro, ou que você viva há mais de 5 anos com ele, mesmo não tendo filho, ou seu cônjuge em qualquer situação. Veja o código 21, filho anteado até 21 anos, então considerado dependente até 21 anos, filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior, escola técnica de segundo grau, até 24 anos, então aqui ele vai estar cursando o ensino nível superior ou escola técnica, até 24 anos. 23. Filho enteado com deficiência em qualquer idade, quando sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. Aqui nós estamos falando então de filho com deficiência em qualquer idade, não tem limite de idade quando o filho ou enteado estiver com deficiência. Só lembrando que a remuneração não pode exceder as deduções autorizadas por lei. Aí nós temos o código 24, 25 e 26, que trata de irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais e também com deficiência. Então veja, sem arrimo dos pais, você detém a guarda judicial até 21 anos, até 24 anos se estiver cursando faculdade, nível superior, e com deficiência aí em qualquer idade, né? Você tem que deter a guarda judicial do irmão, neto ou bisneto. O 31, pais, avós e bisavós, que em 2023, aqui no calendário de 2023, receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 24.511,92. Então você pode incluir seu pai, seu avô ou bisavô, que no ano calendário, aqui no caso é de 2023, receberam rendimentos tributáveis ou não até R$ 24.511,92. Tributáveis ou não. Então a soma dos rendimentos tem que ser até 24 mil. Então, se a pessoa é aposentada, geralmente ela vai poder entrar como dependente, porque a aposentadoria não chega a esse valor, né? 41. Menor pobre até 21 anos, que o contribuinte cria e eduque, e do qual detém a guarda judicial. E o 51. A pessoa absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, esses são os códigos para a inclusão dependente. Se eu colocar aqui o 11, que seria o cônjuge, eu tenho que colocar o CPF, a data de nascimento do cônjuge. Veja que são informações obrigatórias, o nome do cônjuge, o e-mail, DDD e o celular. Então, o que é obrigatório aqui informar? O CPF, data de nascimento e o nome. E-mail, DDD e celular, não precisa informar. E eu tenho um item aqui, o dependente mora com o titular da declaração. Então, você vai marcar se ele mora ou não com o titular. Então, veja, total dedução com dependentes, 2.275,08. Esse é o valor da dedução por dependente que vai abater da sua base de cálculo. Então, colocando todas as informações e clicando em OK, você terá aqui o primeiro lançamento dependente. Eu posso vir incluir mais um. Posso colocar o filho agora, até 21 anos de idade. Tem que ter o CPF, data de nascimento, nome do filho e as outras informações se esse dependente mora com o titular. Veja que a minha dedução já dobrou, 4.550,16. Dedução da minha base de cálculo. Então, aumentou minha base de cálculo aqui para fins de dedução. Então, eu vou incluir todos os dependentes.
Claro, lembrando que o dependente ele só pode constar em apenas uma declaração. Não posso colocar o dependente em mais de uma declaração. Também é importante lembrar que se o dependente ele virou alimentando, o que é alimentando? É aquele que você paga pensão judicial. Suponhamos que em 2024, agora, exercício 2025, ano calendário 2024, no ano 2024 você tenha o seu dependente lá na sua declaração, aí você faz a separação judicial do casamento, e aí aquele dependente, que era seu filho, ele passa a ser um alimentando, ou seja, você passa a pagar pensão judicial para ele. Então, nesse caso, esse dependente, ele poderá ser dependente, filho, porque em parte do ano ele foi seu dependente como filho, e também você vai poder lançar ele como alimentando. A gente vai ver no próximo vídeo, essa ficha aqui, porque você começou a pagar pensão alimentícia para esse ex-dependente, né? Seu dependente. Então, nessa situação, ele vai ser dependente e alimentando ao mesmo tempo na mesma declaração. É uma situação que pode ocorrer com o dependente e alimentando. Então, as informações dependentes, você lança todos os dependentes. Se você optou por deduções legais aqui, essa quantidade de valor aqui, 4.550, por exemplo, dois dependentes, vai ser relevante para a dedução da sua base de cálculo. Se você optar por desconto simplificado, ela não vai ter nenhuma relevância, mas você precisa lançar as informações desses dependentes. Também todos os rendimentos que esse dependente tiver, você precisa lançar, e também as despesas que você teve com o dependente. Isso vai ajudar a bater na sua base de cálculo para fins de apuração do imposto. Ok, pessoal? Então, este foi um vídeo. Tratamos aí informações importantes sobre a ficha dependentes. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Éder. Vamos continuar o preenchimento da declaração do imposto de renda pessoa física. Hoje nós vamos tratar da ficha alimentandos. Então a gente está fazendo o preenchimento do nosso contribuinte exemplo. Nós já trabalhamos com a ficha de identificação do contribuinte, dependentes, vamos para a ficha alimentandos. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Também dê uma olhada na playlist sobre a declaração do imposto de renda. Tem um link logo abaixo na descrição que você pode acessar todos os vídeos desta série de imposto de renda pessoa física. Vamos então falar sobre a ficha alimentandos. Então nessa ficha você vai informar os alimentandos que em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 733 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, o declarante tenha pago em favor deles pensão alimentícia ou despesa com instrução médicas. Então você, agora aqui na declaração nós temos que marcar, estou ciente de que os alimentandos informados devem se enquadrar nos requisitos acima. Então você pagou pensão alimentícia ou despesa com instrução médica. Veja, esse pagamento desses dois tipos de despesas precisam estar previstos na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente ou na escritura pública. Então precisa estar previsto nesses itens aqui o pagamento desses dois tipos de despesas. No caso aqui da escritura pública, ele cita o artigo 733 do Código de Processo Civil. O artigo 733, nós estamos vendo aqui, trata o seguinte: o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes de observar os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições que trata o artigo 731. Parágrafo 1º. A escritura pública não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento da importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então você veja a exigência da escritura pública. E o que a escritura pública pode prever? Artigo 731. A homologação do divórcio ou da separação consensual, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição, assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Então são as disposições do Código de Processo Civil
no que diz respeito à escritura pública. Então o lançamento aqui é muito simples, né? Para a gente fazer, você clica em novo e a gente vai colocar os dados do alimentando. Veja, esse alimentando ele não precisa ser menor de idade, pode ser qualquer alimentando. Qualquer pessoa que você tenha feito uma escritura pública, um acordo judicial, em que você precisa prestar esses alimentos. Então a gente vai colocar aqui, ó, no Brasil, no exterior, para quem você está fazendo o pagamento daquela pensão, o CPF do alimentando, a data de nascimento, veja que o CPF é um item obrigatório, mesma coisa a data de nascimento e o nome. O alimentando, ele é um titular, alimentando do titular ou do dependente. Então pode ser que o seu dependente tenha o alimentando. Suponhamos que a sua esposa seja seu dependente e ela tenha o alimentando de outro casamento. Então você teria que escolher aqui o dependente, que você já lançou aqui na ficha dependentes, né? Se for titular, é só marcar titular. Então veja que agora no programa nós temos outras informações aqui. Ó. Tipo de processo. É escritura pública? Decisão judicial? Escritura pública e decisão judicial? Então se for somente escritura pública, você vai colocar o CNPJ do cartório, o nome do cartório, o livro, as folhas em que foi registrado, o estado, o município e a data da lavratura. Se for por decisão judicial, o número do processo, a vara civil, a comarca, o estado e a data da decisão. Se for escritura pública e decisão judicial, então você vai ter que marcar os dois campos. Então são as informações que você precisa colocar dos dados do alimentando. Então antigamente no programa não tinha essa parte aqui, você colocar os dados do processo ou da escritura pública. Então isso foi implementado nesse programa IRPF 2024. Então você precisa ter esses dados aqui para colocar um alimentando. Ok, pessoal? Então essas informações são importantes que você lance os dados do alimentando e aí você vai conseguir lançar as despesas que você teve com ele de alimentação, de pensão, né, que você vai colocar a parte de pagamentos efetuados e pensão. Então você vai conseguir listar as despesas que você teve com esse alimentando, mas primeiro você precisa incluir ele como alimentando. Encerramos então esse vídeo. Próximo vídeo a gente continua preenchendo a declaração. Um abraço a todos, até a próxima. Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando aqui no programa do Imposto de Renda Pessoa Física. Vamos preencher hoje a ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular e dependentes. Eu sou o Éder, sou contador. Antes de iniciarmos, peço aí que você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Vamos iniciar o preenchimento da ficha Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, seja pelo titular ou pelo dependentes. Então nós estamos falando de rendimentos tributáveis, que foram recebidos pelo titular da declaração ou por seus dependentes. Geralmente, quando você trabalha no emprego formal, você recebe ao final do mês de fevereiro o informe de rendimentos daquele trabalho que você teve. Vou abrir aqui um exemplo. Por exemplo, nós estamos vendo aqui o informe de rendimentos em que as empresas repassam aos seus empregados. Se você trabalhou em mais de uma empresa, você pode solicitar esse informe para outra empresa na qual você não é mais empregado. Geralmente eles fazem a DIRF, a Declaração do Imposto de Renda Retida na Fonte. Quando a empresa faz a DIRF, ela gera esse comprovante de rendimentos de cada pessoa física que trabalhou para ela e que reteve algum imposto de renda na fonte no ano calendário. Então nós estamos aqui, ó, no calendário 2024, que será o exercício 2025, né? Que é o nosso propósito desses vídeos, servir como a declaração de 2025, ano calendário 2024. Então você recebe esse informe de rendimentos. Então, se você trabalhou mais uma empresa, busque esse informe de rendimentos de todas as empresas que você trabalhou no ano calendário 2024. Se você não conseguir esse informe de rendimentos, aí você precisa somar os seus olerites, os seus contra-cheques, somar as verbas. Que verbas são essas? Por exemplo, os rendimentos, inclusive as férias, você precisa somar. Você vai somar a contribuição previdenciária oficial, contribuição previdenciária e os fundos de aposentadoria FAP, se você tiver. Pensão alimentícia, se você recebeu pensão alimentícia, então ele é um rendimento tributável. Imposto retido na fonte, também você precisa somar. Então, geralmente esses valores já vêm consolidados nesse informe de rendimentos. Aqui também nós temos rendimentos isentos não tributáveis. Então aqui pode ser vários tipos de verbas
que são isentas. Então, dependendo da empresa, pode ter um ou outro tipo de verba. Aqui, como exemplo, eu trouxe, por exemplo, diárias, ajuda e custo, é um rendimento isento. Auxílio alimentação, rendimento isento. Então, você vai lançar esses dados na ficha, rendimentos isentos não tributáveis. Veja que ele já está separado aqui o que é. Temos também rendimento sujeito de tributação exclusiva definitiva, que é o 13º salário, e também imposto retido sobre o 13º. Como informações complementares, pode ter aqui os valores que você pagou a título de plano de saúde, por exemplo, um plano de saúde da empresa. Então, ele pode trazer os valores do titular, do dependente e, por último, as informações de quem preencheu este informe, do contador da empresa, por exemplo. Então, a gente vai fazer o preenchimento com esses dados aqui para você ver como funciona. Primeiro, então, a gente vai preencher a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que seria esse campo 3. Total de rendimentos, inclusive as férias são tributáveis, 86.430. Então, a gente volta aqui, nós estamos fazendo o preenchimento do titular, clica em novo. Só um detalhe, a empresa ela pode entregar para você um arquivo que contém todos esses dados. Então, você pode importar esse arquivo da fonte pagadora. Então, você vai escolher o arquivo da fonte pagadora, caso ela tenha lhe enviado. Se ela apenas repassou o informe de rendimentos, então você clica em novo. Nós vamos colocar então os dados da fonte pagadora, da empresa. Aqui nós pegaríamos então o CNPJ da empresa, a empresa exemplo, o nome da empresa, vamos colocar aqui só para preencher esse campo, empresa exemplo, você colocaria o nome da sua empresa, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pelo titular, 86.430, 86.430. Contribuição previdenciária oficial, esse aqui é o INSS ou a previdência dos servidores públicos, né? Então você colocaria aqui a contribuição previdenciária oficial, 4.890. 4.890. Imposto retido na fonte, vamos lá olhar imposto retido na fonte, 2.340. 13º salário, então você vem aqui embaixo, rendimento sujeito a tributação exclusiva, 6.300. E o imposto sobre 13º, 350. Veja que esse imposto aqui ele não é restituível, esse imposto do 13º, porque é uma tributação exclusiva definitiva. Então, nós lançamos esse rendimento tributável recebido daquela empresa. Clicando em OK, você vai ter incluído os dados da empresa. Veja que eu preciso colocar o CNPJ da empresa, ok? É uma informação obrigatória que você tem que colocar. Colocou todos os dados? Eu trabalhei em mais uma empresa. Então, você vai e faz a inclusão da próxima empresa. E assim por diante. Você pode incluir quantas empresas quiser aqui. Agora vamos ver os dependentes. Mesma coisa. Se você incluiu dependentes aqui na ficha dependentes, você precisa incluir os dados daquele dependente, dos rendimentos que ele teve. Você pode também importar os dados da fonte pagadora, caso o dependente tenha recebido esses dados. Ou você pode clicar em novo. Aí você vai ter que escolher o dependente que você cadastrou ali e colocar os dados da ficha dos dependentes aqui da empresa, né, do informe de rendimentos do dependente que ele recebeu. Você vai colocar aqui, todos esses valores que você colocar aqui vão se somar aos seus, porque como ele está como dependente, então ele vai somar os rendimentos que você colocar junto com os seus. Será apenas uma base de cálculo ao final. Então aqui, essa ficha você vai colocar todos esses valores recebidos da pessoa jurídica, seja pelo titular ou pelos dependentes. Aqui também você vai informar aqueles valores que você recebeu da entidade de previdência privada a título de pecúlio, que seria o seguro. Então, essa prestação única que você recebe do seguro paga em razão de morte ou invalidez permanente do participante, correspondente a reversões das contribuições efetuadas ao plano, acrescido ou não nos rendimentos financeiros. Então, aquele seguro que você recebeu decorrente de um acidente, por exemplo, da morte de alguém que estava segurado, ou de você mesmo que ficou, vamos dizer assim, com invalidez, né, permanente. Então, esse seguro ele é um rendimento tributável, você precisa colocar aqui também. Você também vai informar aqui, nesse campo, os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, com os quais o trabalho, né, a pessoa trabalha com um vínculo empregatício. Então, suponhamos que você é empregado doméstico, recebe de outra pessoa física. Então, é como se fosse um rendimento recebido de pessoa jurídica. Então, você vai colocar aqui, quem recebe rendimentos de outras pessoas físicas com carteira assinada. Um exemplo, o empregado doméstico.
Você vem aqui, clica em novo, e aqui você vai colocar o CPF do seu patrão, o nome do patrão e os dados do informe de rendimentos que ele vai te passar. Mesmo ele sendo pessoa física, mas você tem vínculo de emprego, então você precisa colocar aqui. O que você não vai incluir nessa ficha? Então você não pode incluir os ganhos e rendimentos da atividade rural, porque a atividade rural nós temos um item aqui específico da atividade rural, ó, no qual você vai lançar, e também nós fazemos a apuração dos rendimentos da atividade rural e um demonstrativo da atividade rural separado. Alienação de bens e direitos. Quando você vende um bem e direito, você tem lucro de capital, né? Lucro, ganhos de capital. Então você não vai lançar aqui esse ganho. Aqui você vai lançar lá na ficha ganho de capital, no qual você vai apurar o ganho de capital no programa ganho de capital. Ganhos líquidos em operação de bolsa de valores. Também não lança aqui. Você vai lançar na renda variável. A gente vai ver isso para frente. Seja as operações com venda de ações ou operações com day trade. Então, como eu disse, caso a fonte pagadora ela não entregue o informe de rendimentos para você, ou ela esteja desobrigada de fazer o informe de rendimentos porque não teve nenhuma retenção do imposto de renda na fonte, então ela está desobrigada. Aí você vai precisar somar as informações dos seus documentos hábeis, que seriam os olerites que você teve no ano, por isso é importante você guardar esses olerites, depois somar todas essas verbas aqui em separado, e aí você faz esse lançamento. Então a gente, olhando aqui no nosso preenchimento, nossa declaração, a gente já vê, por enquanto, o que está compensando para esse contribuinte. Fazer por deduções legais, ó, eu tenho imposto a restituir R$ 1.724,93, ou por desconto simplificado, eu tenho imposto a restituir R$ 3.736. Então aqui, por enquanto, está sendo mais vantajoso fazer a opção pelo desconto simplificado, R$ 3.736,33, porque ainda eu não lancei as despesas. Quando eu começar a lançar despesas aqui que são dedutíveis, pode ser que seja melhor fazer por deduções legais. Então tudo vai depender do que você colocar de informações na sua declaração para ver se qual compensa mais aqui, né? No caso aqui, por enquanto, está sendo por desconto simplificado. Então, se a gente olhar aqui na parte de resumo da declaração, a gente vai descer aqui, ó, resumo da declaração, cálculo do imposto. Então, nós já temos aqui as informações dos rendimentos tributários recebidos de pessoa jurídica, ó, que veio lá da ficha, 86.430. Os rendimentos tributáveis, nós temos outras fichas para preencher ainda. E ele está aplicando aqui o desconto simplificado, 16.754, que é o limite de desconto simplificado. Então a base de cálculo ficou o quê? 86.000 menos o desconto simplificado, 69.675. E aí, com base nessa base de cálculo, o programa calcula quanto você deveria ter pago de imposto. Você deveria ter pago 8.603. Como você pagou 12.340, então você pagou a mais esse imposto, né? Por isso que está dando esse imposto a restituir, que seria a diferença dos 12.340 para os 8.603. Se eu alterar aqui, ó, deduções legais, então o meu cálculo vai ser diferente aqui. Na mesma, ó, cálculo do imposto, base de cálculo 76.000, imposto devido 10.000. Como eu paguei 12.000, então eu tenho 1.724, eu tenho imposto menor, né, a restituir. Porque aqui ele está considerando apenas 10.615 de dedução, né? 10.615 de dedução. Quando eu altero para o simplificado, por enquanto ele está considerando o total de 16.000 de dedução. Por isso que está dando um imposto a restituir maior aqui. Então, essas são as implicações do preenchimento aqui da ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ok, pessoal? Então, preencha corretamente, lance todos os rendimentos que você teve durante o ano calendário, pega os informes de rendimentos, solicite para a empresa esse informe de rendimento. Se ela for obrigada a fazer a DIRF, se houve retenção do imposto, então você precisa pegar esse informe. Até o final do mês de fevereiro, ela vai te entregar esse informe. E aí você faz o preenchimento aqui corretamente, atentando-se para não lançar nenhum dado incorreto aqui no momento de digitar esses dados, né? Qualquer alteração aqui pode implicar em malha fina, porque ele vai dar diferença no que a empresa informou e no que você está colocando aqui. Ok, então essa foi nosso vídeo tratando a ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.
Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Neste vídeo nós vamos tratar sobre a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, pelo titular e dependentes. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Também peço que curta esse vídeo. Nós estamos gravando essas aulas diretamente do programa do Imposto de Renda Pessoa Física, como preparação para a declaração de exercício 2025, ano calendário 2024. Então é importante que você já vá assistindo às aulas, se preparando para fazer essa declaração sem erros e no tempo mais rápido possível, né? Porque aí você consegue restituir os valores maiores, mais rapidamente, na verdade, né? Consegue restituir o valor mais rapidamente e também evita qualquer erro para cair em malha fina. Bem, então nessa ficha, como o nome diz, né, você vai declarar rendimentos recebidos de outras pessoas físicas ou do exterior, seja pelo titular ou dependentes. Caso você tenha lançado aqui dependentes na ficha dependentes, então você precisa incluir também os rendimentos que esse dependente teve, que ele recebeu de outra pessoa física ou do exterior. Então nós temos duas abas aqui, rendimentos do trabalho não assalariado e outras informações. Rendimentos do trabalho não assalariado. Então, só aqui você vai lançar aqueles rendimentos recebidos de outras pessoas físicas ou do exterior. No caso aqui, rendimento de pessoa física, você recebeu de outra pessoa física, que seja do trabalho não assalariado, que não tenha vínculo de emprego. Então, geralmente são aqueles pessoais autônomos, né, que fazem serviços autônomos. Você pode importar os dados do Carnê-Leão. Então, o Carnê-Leão, para preencher o Carnê-Leão, você tem que acessar o gov.br, fazer o preenchimento mensalmente do Carnê-Leão. Isso é fruto de uma outra aula que a gente vai ter só do Carnê-Leão. Mas se você preencher os dados do Carnê-Leão mês a mês lá, então você pode importar esses dados agora, que ele vai trazer todas as informações aqui. Lembre, quando você preenche os dados do Carnê-Leão, você tem que apurar o imposto mensalmente. Então, suponhamos que em janeiro você iniciou os trabalhos como autônomo, e aí você recebeu R$3.000 de renda somado, né, no mês inteiro, de várias pessoas físicas. Então, você vai lançar no Carnê-Leão, lá ele vai gerar o seu imposto, o DARF, mensal, que você tem que pagar no mês de fevereiro. Funciona basicamente assim, né? Rendimentos recebidos de outra pessoa física. Então você vai lançando o Carnê-Leão mês a mês, gerando imposto, pagando imposto, e aí você faz essa importação aqui para essa ficha, no qual vai preencher os dados aqui. Caso você não tenha preenchido o Carnê-Leão, às vezes você recebeu valores abaixo de R$2.000 mensalmente, então você não estaria obrigado a pagar o imposto de renda, porque já está abaixo da faixa limite, né? O limite ali começa perto de 2.000, então abaixo de 2.000 você não pagaria imposto mensal. Então você vai fazer o lançamento aqui manual, ou você também pode preencher o Carnê-Leão, que ele não vai gerar o DARF, né, porque está abaixo do limite de obrigatoriedade de pagamento, né, você está isento abaixo desse limite. Então nós vamos aqui lançar manualmente. Se você preencher os dados do Carnê-Leão, você faz a importação. Então aqui, por exemplo, mês de janeiro, eu vou clicar em novo, e nós temos que colocar o titular do pagamento, beneficiário do serviço e o valor. Então aqui você vai colocar o CPF do titular do pagamento. Veja, se eu não tenho esse CPF, ele não vai impedir que eu insira aquele dado. Então se você gerou um recibo, por exemplo, entregou para a pessoa, você tem uma segunda via desse recibo, um exemplo, né? Com o CPF dessa pessoa que fez o pagamento e também que foi o beneficiário do serviço que você prestou, então você coloca aqui esses dados, você inclui como novo. Ó. Então veja que esses dados aqui não são obrigatórios, porque não deu aquela mensagem de obrigação, mas se você tiver, é importante, se tiver o CPF de quem fez o pagamento, e se esse CPF for o mesmo do beneficiário, então você marca aqui como CPF é o mesmo do titular pagamento beneficiário. Né? Então, ok. Então você incluiu R$400. Vamos para o mês de fevereiro. Então aqui nós vamos colocar R$500. Olha aqui para o meu lado, opção pela tributação. Veja a mudança. Então aqui nós não tivemos valores alterados aqui, porque o pagamento ele é um pagamento mensal, né? Você vai lançando mensalmente. Eu posso lançar mais um pagamento aqui no mês de fevereiro? Posso. R$600. Então veja, quando eu coloquei os R$600 aqui, 1.312. Vamos colocar mais um pagamento. Vamos colocar aqui R$700. 1.119. Então, esses valores aqui estão influenciando no meu imposto a restituir, porque são rendimentos tributáveis. Né? Então, ele entra na sua base de cálculo e aí ele vai diminuir seu imposto a restituir ou vai aumentar seu imposto a pagar se você tiver.
Então você vai lançar todos os meses aqui rendimentos do trabalho não assalariado ou fazer importação dos dados do Carnê-Leão. Então essa aba rendimentos do trabalho não assalariado. Outras informações. Então aqui você vai colocar outras informações. Então você vai colocar o NIT, o piso PASEP que você tem. Veja que o trabalho não assalariado ele já puxou dessa aba aqui, você preencheu, puxou os valores. E aqui os rendimentos de aluguéis que você tiver, outros rendimentos e rendimentos exterior. São 3 colunas que você vai preencher. Suponhamos que eu tenho um aluguel que receba R$600 por mês. Então veja, meu imposto restituído está diminuindo, né? Porque minha base de cálculo está aumentando. Eu recebi do exterior R$300. Então minha base de cálculo foi diminuindo. Deduções. Aqui você vai colocar a quantidade de dependentes que você tem. Suponhamos que você tem 2 dependentes. Você vai lançar a quantidade de dependentes. Se você paga pensão alimentícia mensalmente, você pode colocar aqui. Vamos colocar aqui R$400 de pensão. Veja que ele não alterou meu imposto a restituir aqui. Livro caixa. Livro caixa, você vai preencher o livro caixa quando você for um profissional autônomo, que você tenha despesas relacionadas à sua atividade. Suponhamos que você presta serviços e precisa de uma secretária. Mas você é autônomo, então você paga para ela um valor de salário, ela é registrada, recebe de você como pessoa física, então você pode colocar aqui como livro caixa. Esse livro caixa você vai lançando mês a mês as despesas. E esse livro caixa você pode preencher lá no Carnê-Leão. Então suponhamos que o livro caixa aqui deu R$300, né? Livro caixa. Então quando eu lancei o livro caixa, aí aumentou meu imposto a restituir. DARF pago. DARF pago é o DARF que você pagou mês a mês. Suponhamos que eu paguei aqui R$200 de imposto. Então quando eu coloquei o valor que eu paguei mês a mês aqui do DARF, então veja que meu imposto aumentou a restituir. Então há reflexo desse DARF que você paga mês a mês lá dos rendimentos recebidos de pessoa física do exterior, que é o certo, né? Você pagar mês a mês. Em janeiro prestou o serviço, em fevereiro você paga o DARF. Prestou o serviço em fevereiro, em março você paga o DARF. E assim por diante. Então você vai lançando os rendimentos de aluguéis que você teve, outros rendimentos que não sejam de aluguéis do exterior, rendimento de trabalho não assalariado. Então essa ficha aqui ela influencia no seu imposto a restituir ou a pagar, né? Se você tem imposto a pagar. Então nós temos os totais aqui dos rendimentos recebidos dessa ficha. Isso do titular. Se você tiver dependentes, aí você pode também incluir os dados dependentes. Vai clicar em novo. Você vai escolher o dependente que você preencheu aqui em cima. Ok? E aí você pode incluir os dados as informações, né, desse dependente. E aí você pode colocar os dados dos rendimentos que ele teve de trabalho não assalariado e essas de aluguéis, outros e do exterior, e também as deduções que esse seu dependente teve. Então lembre, colocou o dependente na declaração, precisa ver se ele recebeu rendimentos. Se ele recebeu, você é obrigatório a lançar. Então é importante você lembrar, quando você coloca um dependente, para verificar se compensa ou não manter esse dependente na sua declaração ou fazer uma declaração separada para o dependente. Por exemplo, o seu cônjuge, você coloca ele como dependente na declaração, você tem que lançar os rendimentos do seu cônjuge. Se ele trabalha, ele tem rendimentos, precisa lançar. Então você precisa fazer essa avaliação se compensa ou não manter aquele dependente na sua declaração ou fazer uma declaração separada dele. Como que você faz isso? Você primeiro lança os seus dados, deixa o dependente fora, veja quanto que deu imposto a restituir ou a pagar. Marca esses dados, depois coloca o dependente. Veja quanto que deu imposto a restituir ou a pagar. Se deu imposto a restituir maior do que você tinha anteriormente, então compensa deixar o dependente. Se deu menor, então compensa você retirar esse dependente da declaração. Ou se o imposto a pagar ficou maior do que era antes, também compensa você retirar o dependente, porque os gastos que ele teve são insuficientes para compensar os rendimentos que ele teve. Então tem que fazer essa análise quando você estiver lançando dependentes na sua declaração. Ok, pessoal? Então essa foi a ficha de rendimentos tributários recebidos de pessoa física e do exterior, que você vai lançar os titular ou dependentes, caso você tenha lançado os dependentes. Lance todos os rendimentos, não deixe nada de fora, porque a Receita Federal ela pode verificar esses valores aqui que você não deixou de lançar, né? Você deixou de lançar, e aí você pode
sua declaração pode cair em malha fina, se você deixar de lançar esses valores. Ok? Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Bem, pessoal, vamos iniciar mais uma aula tratando aqui no programa do Imposto de Renda Pessoa Física. Vamos falar hoje da ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, uma ficha importante para a declaração. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Eu sou o Éder, sou contador. Vamos iniciar então mais esta aula. Bem, nessa ficha aqui, rendimentos isentos não tributáveis, você vai lançar os valores recebidos no ano calendário da declaração. E geralmente esses valores vão vir no seu informe de rendimentos. Então você está vendo aí o informe de rendimentos que a gente está usando como exemplo. Nós temos um item, rendimentos isentos não tributáveis, que as empresas elas informam na DIRF, que vai para a Receita Federal. Então, consequentemente, vem no seu informe de rendimento. Então, se você teve algum rendimento isento não tributável, você é registrado, né, tem vínculo de emprego, você vai pegar seu informe e vai estar lá as parcelas isentas e não tributáveis e os valores. Por exemplo, nós temos algumas aqui no informe. A parcela isenta de proventos da aposentadoria, reserva, reforma e pensão, 65 anos ou mais. Você vai ver lá no programa que nós temos esse campo. Diárias de ajuda e custo, pensão, proventos, aposentadoria por moléstia, lucro e dividendo apurado, valores pagos ao titular de sócio microempresa, outros, indenizações. Então, essa aqui é o campo que você vai buscar esses dados para preencher na ficha. Voltando então na ficha, nós temos aqui o item novo, no qual você pode incluir os rendimentos. Então, veja a quantidade que a gente tem de códigos para você lançar. A gente vai comentar cada um deles aqui. Então, nós temos o item 1 e 2, bolsa de estudo e de pesquisa. O primeiro, caracterizado como doação, que exclui médico, residente ou Pronatec. E o segundo também, que é a bolsa de estudo, quando recebida exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas recebidas por médico residente. Então, o primeiro é exceto médico residente e o segundo com médico residente. Então, são bolsas de estudo e de pesquisa recebidas caracterizadas como doação. O 3, capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido. Então, esse item 3, a gente fala dos seguros, das apólices de seguro capital que você recebeu ou pecúlio que você recebeu por morte do segurado. Esse é um rendimento isento. E também o seguro restituído. O item 4, indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, por acidente de trabalho e FGTS. Então, aqui são as indenizações que você recebe na rescisão do contrato. Então, se você pegar a sua rescisão, vai ter lá indenizações. Esses rendimentos indenizáveis, eles são isentos e não tributáveis. Inclusive a título de PDV, acidente do trabalho, as indenizações por acidente do trabalho, e também o FGTS que você saca. Seja para qualquer motivo, você tem que lançar aqui. Item 5, 6, 7 e 8. Do 5 ao 8, refere-se a ganho de capital. Então, quando a gente preenche o programa de ganho de capital, tem uma parcela que você pode ficar isento. Então, quando você faz a importação dos ganhos de capital, né, que você teve lá no programa de ganho de capital, então pode ser que tenha alguma parcela que vai vir para cá. Seja o ganho de capital na alienação de bem, direito ao conjunto de bens, ganho na alienação de único imóvel, ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição de outro imóvel, ou ganho de capital na alienação de moeda estrangeira. Então, são os itens relacionados ao ganho de capital que vão vir para cá, para essa ficha, quando você preencher o programa ganho de capital e fazer a importação dos dados para o programa aqui. 9. Lucros de dividendos recebidos. Então, aqui ainda é isento, isso. 10. Parcela isenta proventos da aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão, declarante com 65 anos ou mais. Então, aqui é a parcela isenta desses proventos. 11. Pensão proveniente de aposentadoria, reforma por moléstia grave. 12. Rendimentos caderneiros de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito, agronegócio, imobiliário, LCA, LCI, certificados recebíveis. Aqui são os rendimentos de caderneta de poupança, letras hipotecárias, LCA e LCI, que são isentos. Então, isso você vai pegar, geralmente, no seu informe de rendimentos do banco. Se você tiver esses produtos, vai vir lá. 3. Rendimentos sócio titular, microempresa, empresa de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional.
Aqui são os rendimentos, exceto quando for para labore e aluguéis. 14. Transferências patrimoniais, doações e heranças. Transferências que você recebe são isentas de imposto, doações e heranças. No entanto, o imposto que é cobrado pode ser o ITBI, né? Imposto de Transmissão, Bens Imóveis, ou também o ITCMD, que é causas mortes. Isso é um imposto municipal e estadual. 16. Imposto sobre a renda de anos calendários anteriores compensado judicialmente neste ano calendário. Também rendimento isento. 17. 75% dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores e autarquias ou repartições do governo brasileiro que sejam aí situadas no exterior, convertidos em reais. Isso é para quem trabalha fora. 18. Incorporação de reserva ao capital, bonificações e ações. Isso aqui é para quem tem ações em bolsa de valores, recebe as bonificações em ações, rendimento isento não tributável. 19. Transferências patrimoniais, meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar. Aqui são as transferências patrimoniais decorrentes dessa separação, dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar. 20. Ganhos líquidos em operações do mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores, aí quando até R$20.000, né? Então, quando você faz a apuração do ganho de capital na venda de ações, se você realizou dentro do mês operações que não sejam day trade, até 20 mil em cada mês, você fica isento daqueles ganhos líquidos. Ganhos líquidos de operações de ouro e ativo financeiro, até 20 mil também em cada mês. 22. Rendimento até o máximo 90% da prestação de serviço decorrente de transporte de carga com trator, máquina e terraplenagem. E o rendimento bruto é 40% prestação de serviço decorrente de transporte de passageiro. Então aqui, o 23. Quem faz transporte de carga com trator, máquina, terraplenagem também, colheitadeira e assemelhados, rendimento bruto dá 90%, ele é isento. Apenas 10% seria tributável nesses casos. E se você faz transporte de passageiros, 40% ele é isento do rendimento bruto, 60% é tributável. 25. Restituição do imposto sobre a renda de anos calendários anteriores. Então você coloca aqui a restituição do ano anterior. 26. Pensão alimentícia que você tenha recebido. 99. Outros. Então estão aí os dados relativos a essa ficha. Como que eu faço para incluir? Então eu venho aqui, clico em novo, escolho um item. Eu vou colocar, por exemplo, o 01 aqui. Tipo de beneficiário. Quem que está recebendo aquele rendimento? Titular, dependente. Por que apareceu o dependente aqui? Porque eu preenchi o dependente ali. Se não tivesse preenchido, não vai aparecer aqui. Então eu coloco titular, ele já puxa o nome do contribuinte. Eu tenho que colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor recebido. Então veja, se eu colocar aqui R$2.000, não vai fazer diferença nenhuma aqui no imposto a restituir ou imposto a pagar, se fosse o caso. Porque é um rendimento isento, ele não conta na sua base de cálculo, não entra. Se eu clicar novamente em novo, vamos colocar aqui um outro item, transferências patrimoniais, doações, tipo de beneficiário. Vamos supor que o dependente recebeu essa doação. Então eu pegaria o nome do dependente, que eu teria preenchido aqui, ele vai puxar aqui, CPF, CNPJ do doador ou do espólio, né, conjunto de bens da pessoa que faleceu, nome do doador ou do espólio e o valor recebido. Suponhamos que foi aqui 5 mil. Não tem influência nenhuma no imposto a restituir ou a pagar. Então você vai fazer os lançamentos. Vamos ver nosso exemplo aqui. Nós temos aqui, diárias, ajuda e custo, R$ 4.200. Então eu vim novo. Diárias, ajuda e custo. Tem aqui? Não tem. Não tem esse item. Então eu vim em outros. E aí eu vou colocar o tipo do beneficiário, titular, CNPJ, fonte, a descrição. Então aqui eu vou colocar diárias e ajuda de custo. Vou colocar as informações, que seriam aqui R$ 4.200, que é o rendimento isento. O outro aqui qual que é? Auxílio alimentação, rendimento isento. Então não tem também aqui nessa lista. Então eu vou vir em outros, coloco aqui titular, CNPJ, o CPF da fonte pagadora, o nome, descrição, né, que no caso aqui seria auxílio alimentação, e o valor que é R$ 800. Então, importante você lançar essas informações que estão no seu informe de rendimento, seja de uma ou mais fontes pagadoras que você trabalhou no ano calendário. Aí você coloca essas informações aqui, que eles vão
ser incluídos na sua declaração não vão influenciar no seu imposto a restituir ou a pagar. O que é importante lembrar que esse valor aqui ele aumentou os rendimentos isentos não tributáveis. Então, o limite de rendimentos isentos não tributáveis passou de 40 mil para 200 mil. Então, vamos supor assim, para ver se você é obrigado ou não declarar. Caso você tenha recebido rendimentos apenas isentos não tributáveis de 100 mil reais, você está obrigado a declarar? Não está, porque esse limite aumentou para 200 mil reais. Então, se você apenas teve rendimentos isentos não tributáveis de 100 mil, você não estaria obrigado a declarar. Claro que você pode fazer a declaração, mas apenas por esse critério você não está obrigado. Agora, se superou 200 mil reais de rendimentos isentos não tributáveis, você fica obrigado a declarar, de qualquer forma, porque já entrou no limite superior à obrigatoriedade. Então é importante lembrar dos limites. Nós temos uma aula aí somente que fala sobre os limites de obrigatoriedade de entrega. Um deles é o rendimento isento, quando for superior a 200 mil. Sendo inferior, você não precisa declarar com base apenas nesse rendimento. Aí você tem que verificar os outros itens que te obrigam. Seriam os rendimentos tributáveis, também os rendimentos da atividade rural, caso você tenha, ou a posse, a propriedade de bens ou direitos. Então você precisa verificar esses outros itens para ver se está obrigado ou não. Então o limite aqui é 200 mil. Caso você faça a declaração, então é importante que você lance tudo, mesmo que seja abaixo de 200 mil, porque estão no seu informe de rendimentos. É importante que você coloque essas informações na sua declaração, como estão no informe de rendimentos. Ok, pessoal? Então, a gente encerra essa aula sobre a ficha Rendimentos Isentos Não Tributáveis. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula tratando no programa do Imposto de Renda Pessoa Física. Vamos falar hoje da ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva Definitiva. Eu sou o Éder, sou contador. Antes de iniciarmos, peço aí que você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Vamos então para a ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva Definitiva. Então, o próprio nome já diz que esses são os rendimentos que a tributação é realizada de forma exclusiva na fonte ou de forma definitiva. Quer dizer que esses tributos não são restituíveis na declaração. O exemplo mais básico é o 13º. A gente vem aqui em totais, ó, a primeira linha que você vai ver é o 13º. Por que tem esse valor aqui? Então, esse valor ele veio transportado lá da ficha rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A gente preencheu aqui, ó. Está aqui, ó, 6.300, 13º. A gente voltar aqui, a gente vai ver aqui 6.300, 13º. Então, esses rendimentos, eles não contam na sua apuração do imposto de renda anual, porque são tributados de forma definitiva. Então, tudo que você ganhou de 13º vai vir para essa ficha automaticamente a partir do preenchimento da ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Aí nós temos outros itens aqui que são sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva. Ganho de capital, alienação de bens e direitos. Então, esses três itens aqui, o número 2, o 3 e o 4, e também o 5, na verdade, os 4 itens, são importados da ficha ganho de capital, que está aqui embaixo, né? Nós temos aqui, ó, a parte de ganho de capital, e os ganhos de capital a gente importa do programa ganho de capital. Então, quando eu faço a importação lá do programa ganho de capital, ele vem para cá, as informações, e aí o que for tributado exclusivamente na fonte ou de forma definitiva, que apurou lá no programa de ganho de capital, ele vai trazer para cá. Então veja que aqui, se a gente quiser lançar manualmente, ó, eu não consigo lançar manualmente, porque é um valor que vem transportado de outras fichas, de outro programa, né? O que a gente pode lançar manualmente? O item 6, rendimentos e aplicações financeiras. 10, juros sobre capital próprio. 11, participação nos lucros ou resultados. E 12, outros. Então, esses itens aqui você pode lançar. Por exemplo, se eu pegasse aqui rendimentos e aplicações financeiras, escolheria quem seria o titular ou dependente daquele rendimento. Colocaria o CNPJ fundo pagador, o nome e o valor. Então, esses valores aqui, com certeza, estariam lá no seu informe de rendimentos do banco. Você precisa reunir esse documento. Juros sobre capital próprio. Então, aqui é quando você recebe da fonte pagadora de uma empresa juros sobre capital próprio. Também vai ter um demonstrativo para você colocar aqui. Participação nos lucros ou resultados. Então, você escolhe titular dependente, nome da fonte pagadora, o CNPJ e o valor
que veio lá dessa participação. Nós temos outros, então outros tipos de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, então você colocaria o CNPJ, o nome e a descrição, nesse caso, e o valor. A gente voltando aqui nos totais, então ele estaria consolidado aqui os totais desses rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. E aqui nós teríamos o total. Se a gente vir aqui na parte de apuração do imposto, no resumo da declaração, outras informações, então a gente tem aqui rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva 6.300. Então ele vai trazer aqui no resumo, né, das outras informações essa ficha também. Então a importância de preencher essa ficha. Quando você pega os informes de rendimentos dos bancos ou das corretoras, que você pode ter recebido juros sobre capital próprio, ou de empresas no qual você participa dos lucros ou resultados, então você precisa vir lançar esses dados ou fazer a importação lá do ganho de capital, do programa ganho de capital, que ele vai trazer para cá todas as informações. Então seria isso, pessoal. Essa ficha é dessa forma o preenchimento e para vocês entenderem para que serve, né? Então terminamos essa aula um pouco mais curta. Próxima aula vamos falar da próxima ficha, que vai ser a ficha rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Éder, contador. Nesta aula nós vamos falar sobre a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular com exigibilidade suspensa. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Nós estamos fazendo esses vídeos como preparação para a declaração exercício 2025, ano calendário 2024. Então estamos abordando todas as fichas da declaração. Logo abaixo na descrição você tem um link para acessar todas as aulas dessa playlist sobre o imposto de renda, programa de imposto de renda. Então vale a pena você assistir as outras aulas também. Vamos falar então dessa ficha, rendimentos recebidos pessoa jurídica pelo titular ou dependentes com exigibilidade suspensa. O que acontece? Nesse caso aqui, o tributo é sobre aquele rendimento, ele está sendo, pode ser que ele esteja sendo contestado judicialmente. Então ele fica suspenso a sua exigibilidade até que seja constituído aquele crédito tributário. Então a empresa, né, no caso aqui a pessoa física, né, tem algo na justiça ou também um parecer aí para suspender aquele imposto. Então você vai lançando esses rendimentos que estão com essa exigibilidade suspensa, seja o titular ou dependente. Nós clicamos em novo, CNPJ, o nome, o rendimento tributável, imposto com exigibilidade suspensa e os depósitos judiciais do imposto que você fez. Então, geralmente, quando você entra com uma ação questionando algum tributo, você precisa fazer esse depósito judicial do imposto. E aí, se você ganhar a causa, você recebe de volta esses valores. Então, essa ficha, poucos contribuintes preenchem, na verdade, né? Poucos que têm ações, mas você precisa estar ciente para que serve, até para não lançar coisas erradas nessa ficha, que não tem nada a ver com ela. Então, é importante que você saiba que você lança algo aqui somente se você estiver questionando o pagamento do imposto na justiça, e aí você vai preencher essa ficha. Quando sair uma decisão final, aí você vai verificar se aquele tributo ele realmente é devido ou não. E aí você vai fazer o ajuste, retirando dessa ficha e jogando para as fichas corretas. Seja um rendimento isento, vai jogar para a ficha de rendimentos isentos, ou seja um tributável, né? Aí você vai ter que tributar ele, jogar na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, tributados. Então vai depender da resolução da questão na justiça. Tendo uma resolução, você consegue verificar, depois dar destino para essas informações. Ok, pessoal, então isso não tem muito o que falar nessa ficha. Serve para isso mesmo. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima. Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula do programa de imposto de renda pessoal física. Hoje vamos abordar a ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica acumuladamente, seja titular ou dependente. Eu sou o Éder, sou contador. Para quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Bom, vamos então iniciar o preenchimento dessa ficha. Para que ela serve primeiro, né? Nossa ficha você vai lançar os rendimentos que você recebeu no ano calendário, da declaração, de anos calendários anteriores, acumuladamente. Então, suponhamos que você tenha uma ação judicial
ou uma ação mesmo extrajudicial, questionando algum valor que você não recebeu, e a empresa vai e faz o pagamento espontaneamente de uma vez só para você. Também pode ser pela justiça. E aí você tem esses dados para lançar. Pagou 3 anos para trás. Os 3 anos anteriores ela pagou nesse ano calendário. Então aí você vai fazer o lançamento disso. Com certeza vai vir um demonstrativo dos valores pagos que você teve de rendimentos acumulados. Você recebe de uma vez só. Importante é que os rendimentos que você lança aqui são de anos calendários anteriores. Não pode ser do mesmo ano calendário. Tem que ser de anos calendários anteriores. Por exemplo, ano calendário 2024, nós estamos fazendo a declaração. Você vai lançar anos calendários anteriores, 23, 22, 21, tantos anos que forem, né? E aí você vai colocar aqui. Então vamos começar o preenchimento, a gente vai tirando as dúvidas aí no decorrer do preenchimento. Clicando em novo, por titular, então nós temos duas formas de tributação, exclusivo na fonte e ajuste anual. Então, o que você escolher aqui vai mudar no seu imposto a restituir, porque esse é um rendimento tributável. Então vamos começar pelo exclusivo na fonte. Primeira forma de tributação. Então coloca os dados da empresa, CPF, CNPJ, rendimentos tributáveis. Vamos colocar um valor só para você ver como que vai ficar o imposto aqui, né? R$5.000. Parcela isenta 65 anos. Então, nesse caso aqui, é quando a pessoa tem 65 anos ou mais, então ela tem uma parcela isenta até o limite da primeira faixa da tabela mensal. Aplica-se apenas quando o contribuinte optar pela forma de tributação ajuste anual para rendimentos recebidos acumuladamente. Então, veja, você tem que optar pelo ajuste anual. Nós estamos aqui exclusivo na fonte. Ao marcar a forma de tributação exclusiva na fonte, o valor informado em parcela isenta será somado a rendimentos tributáveis. Então, ele já traz o alerta aqui. Então, se eu colocar aqui R$1.000, ele vai somar, veja que aumentou aqui, 495. Ó. Nós tínhamos aqui 220, então coloquei R$1.000, ele vai somar o valor. Por isso que aumentou meu imposto para 495. Vou deixar zerado aqui. Total dos rendimentos tributáveis, 5.000. Valor recebido referente a juros. Então veja que agora, aqui no programa, nós temos que separar o que é valor recebido a juros. Vamos colocar aqui R$1.000. O valor de juros será automaticamente transferido para a linha 27, juros referente a rendimentos recebidos acumulados da ficha de rendimentos isentos na aba totais. Então, esses juros aqui não foi tributado. Ele é isento, esse juro. Veja que não mudou meu valor aqui no imposto. Contribuição previdenciária oficial. Desses 5.000, quanto que eu paguei de contribuição previdenciária? Quanto que foi descontado? Vamos supor aí que foi pago R$500. Então, quando eu coloquei R$500, ele diminuiu o meu imposto a pagar, 82,57 aqui por deduções legais. Pensão alimentícia. Sobre esses valores aqui, tem pensão? Então, eu clicaria aqui para informações de valores de câmara, sabe preencher previamente a ficha alimentando, né? Então, tem que ter um alimentando preenchido aqui. E aí você vai colocar quanto você pagou. Imposto retido na fonte. Desses 5.000, teve algum imposto retido? Vamos colocar aqui que teve R$100 de imposto retido. Então, veja, eu tenho 82,57, com R$100 agora tem imposto a restituir, né? Porque ele fez o abatimento. Mês de recebimento. Qual foi o mês que eu recebi o valor acumulado? Dentro do ano calendário. Nós temos que escolher o mês, julho. E agora, a grande sacada aqui exclusiva na fonte, número de meses. O que é esse número de meses? Esse rendimento que eu estou recebendo aqui, ele é referente a quantos meses de trabalho que eu tive anteriormente? Então, quando eu colocar aqui, ó, colocar 5 meses. Então, ele fez o quê? Ele pegou 5.000, dividiu por 5 e aplicou a tabela do imposto de renda. Então, eu não tenho nada de imposto devido nesses rendimentos. Se eu colocar 2 meses, teria R$20 ó, de imposto devido. Porque a tabela o valor aqui é 5.000. E a tabela do imposto de renda, ele começa ali em quase R$2.000, né? A faixa de tributação, que não é mais isento. Então, como eu coloquei 2, ele dividiu o valor aqui em duas parcelas, né? 2 vezes. Então, cada parcela entra naquele cálculo da tabela progressiva. Vou colocar 1, ó, tenho R$360 de imposto devido. Então, eu preciso preencher. Então, dessa forma que eu preencho exclusiva na fonte. O que importa aqui é o mês de recebimento e o número de meses. Então, esses rendimentos aqui se referem a quantos meses. Vamos agora mudar para ajuste anual.
Então, quando eu mudo, ele diz o quê? Ó? A opção pelo ajuste anual implica que os rendimentos recebidos acumuladamente deixarão de ser tributados exclusivamente na fonte e serão adicionados aos demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Confirma a opção? O que acontece? Quando eu coloco ajuste anual, tudo que eu receber aqui ele vai somar aos meus rendimentos que eu já tenho na declaração. Então, vai entrar lá. E na exclusiva, na fonte, ele faz o cálculo somente desse rendimento, quanto que eu deveria pagar de imposto de renda, conforme os meses que eu recebi. Se eu mudar aqui, então o que alterou? Eu não tenho mais a quantidade de meses para colocar, só tenho o mês de recebimento. Porque esses valores aqui foram para a minha declaração de ajuste anual agora. Não estou fazendo mais apuração aqui na própria ficha, que é exclusiva na fonte, mas sim no ajuste anual. A gente vinha aqui, vamos vir aqui para o resumo da declaração, cálculo do imposto. Então, nós temos aqui rendimentos recebidos acumuladamente pelo titular, 5.000. Esses são os rendimentos tributáveis, ó, essa parte aqui, tudo rendimento tributável. Então, veja que ele trouxe o valor para cá. Ele veio somar, 86.000 mais 3.100 mais 5.000, total 94.000. Vamos voltar lá e tirar, colocar na exclusiva na fonte para vocês verem qual que é o que acontece aqui, né? Exclusiva na fonte, ok. Agora vamos voltar lá para o cálculo do imposto. Então veja, eu não tenho mais aqui os rendimentos recebidos acumuladamente, zerou. Então não está somando a minha base de cálculo. Tem 89.000, por isso que eu tenho imposto aqui a restituir maior agora. Quando eu coloco no ajuste anual, ele vai somar aqui com os outros rendimentos tributáveis e aí, com base nesse total, que ele vai calcular o imposto devido. E quanto que eu já paguei e quanto que eu tenho a restituir ou pagar a diferença, né? Então, a importância de você escolher corretamente na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Você tem que fazer essa diferenciação. Bem, se eu colocar excluído na fonte, como que fica a minha situação aqui? Vai ficar bom ou ruim? Vai diminuir o imposto a pagar? Vai aumentar o imposto a restituir? Então, faça essa confrontação entre as duas formas para verificar qual compensa mais, né? Se você tiver dependentes também que receberam rendimentos acumulados na fonte, então você tem que cadastrar os dependentes primeiro, né, na ficha dependentes, e aí você vai incluir aqui os dados do dependente, também escolhendo a forma de tributação, excluindo na fonte o ajuste anual, fazendo essa confrontação dos dados. Também outra informação importante é o seguinte, se dentro desses 5.000 aqui, vamos supor que fosse 5.000, se você tivesse também valores isentos, então o que você tem que fazer? Você tem que separar os valores, verificar o que é tributável, colocar aqui, e o que for isento, jogar na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. E claro, né, estar munido dos documentos comprobatórios das informações. Então, quando você recebe da Justiça esses valores acumulados, você vai receber um extrato do que é esses valores, as parcelas, as verbas, quais são, e aí você pode lançar corretamente esses valores. Então, precisa estar com esse documento em mãos, né? E também, se você tiver mais de uma fonte pagadora, suponhamos que você recebeu 2 rendimentos acumulados dentro do ano calendário, aí você vai incluir novamente, né, os dados da outra fonte pagadora, separadamente, cada fonte pagadora, não pode juntar os valores, né? Faz tudo separado, cada fonte pagadora com seu lançamento. Então é isso, pessoal. A gente fez uma batida geral nessa ficha, né? Verificamos as duas formas de tributação. Se você tiver dúvidas, coloque aí na descrição, melhor nos comentários. Coloque nos comentários as dúvidas que tiverem, a gente vai respondendo na medida do possível aí durante as aulas. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.